Primeiro, eu vou apresentar o trabalho aqui do agendamento do hospital. Eu fiz tudo numa classe só, a classe main. A gente tem aqui primeiro as variáveis globais, que são o máximo de pacientes, sala, médica, especialidade. Essas variáveis inicializam com esses valores, só que eles mudam quando eles leem a partir do arquivo de entrada. Aqui a gente tem as constantes globais, que é os dias, segunda a sexta, ou segunda a sábado, 6 dias. O horário de início, que é às 9 horas, e o horário de fim às 6. A chance de um paciente faltar à consulta, 5%. Os arquivos de entrada e saída. Bom, a gente tem aqui as structs das estruturas de dados usadas, que é especialidade, o médico, paciente, sala e o RIP, que tem a lista de pacientes, o tamanho da lista de pacientes atual e a capacidade máxima. Bom, a gente tem primeiro aqui a função de criar o RIP, que ele recebe como item a capacidade máxima e retorna um RIP vazio. Aí tem a função trocar, que ele vai trocar a posição de 2 pacientes dentro de uma lista de pacientes. O arrumar RIP aqui, que é essa função chamada quando um elemento é removido do RIP. A função inserir paciente, que insere o paciente no final do RIP dado, como entrada. Depois ele é ajustado. Ele faz trocas sucessivas até ir para a posição correta. Aqui a função comparar horas trabalhadas, que ele vai basicamente comparar as horas entre 2 médicos de forma a ordenar de forma decrescente em relação às horas trabalhadas. A função remover paciente, que ele vai receber um RIP e vai remover o paciente com a maior prioridade. Que é a função resetar a fila, que ele vai receber como entrada a fila e a fila de espera. Aí essa fila é a fila principal, onde todos os pacientes inicialmente estão, e a fila de espera é para os pacientes que estão em espera, como os pacientes que estão esperando a consulta de retorno, ou os pacientes que faltaram, estão com a prioridade reduzida, ou os pacientes que estão esperando o médico ficar disponível. Aí essa função pega todos os pacientes que estão na fila de espera e retorna eles para a fila normal. É aqui a função marcar consulta, que ele vai receber como parâmetro a fila de espera, médicos e salas. A gente inicializa aqui o horário e a data e abre o arquivo de entrada. Aí a gente começa a percorrer a fila. A gente pega o primeiro paciente, chama a função remover paciente, que vai trazer o paciente com a maior prioridade. Verifica se ele vai faltar. Se ele faltar, se for a primeira vez que ele está faltando, ele vai para a fila de espera com a prioridade reduzida. E se for pela segunda vez, ele simplesmente é eliminado, porque o código vai continuar, volta para o começo e outro paciente é chamado. E esse paciente que estava antes, ele não volta para nenhuma das filas. Aí se a variável retorno do paciente atual for maior que 1, isso significa que não é o dia da consulta de retorno do paciente. Ele volta para a fila de espera e a prioridade dele continua igual. E chama o próximo paciente. Aí pronto. Aí a gente inicializa a sala e o médico e procura um médico com a especialidade correta. Verifica se o médico está disponível. Se ele estiver atendendo, o paciente vai para a fila de espera com a prioridade igual. Se o médico não estiver atendendo, a gente atribui a sala atual para a sala que vai ser que vai ocorrer a consulta. Guarda essas informações, a sala, o médico e o paciente, no arquivo de saída.
muda para a variável atendendo do médico pode ser verdadeira e atualiza o tanto de horas trabalhadas do médico que está atendendo. Aí se for a variável retorno igual a zero, quer dizer que o paciente não, que é a primeira consulta do paciente, então a gente agenda uma consulta de retorno de até 31 dias, ou até 30 dias úteis, e o paciente volta para a fila de espera com prioridade aumentada. Se a gente já preencheu todas as salas ou a fila atual acabou, a gente atualiza o horário e a data. Tal. E quando a gente atualiza o dia, a gente conta um dia útil para a consulta de retorno. Então, os pacientes nas duas filas são o agendamento. Não. O número de dias até a consulta de retorno é diminuído em 1 para todos os pacientes nas filas. E a gente vai guardando todas essas informações no arquivo de saída. Tal. Aí quando termina o horário, a gente reseta a fila e joga todos os pacientes na fila de espera dentro da fila normal. Aí depois que todo os agendamentos de todos os pacientes acabou, a gente faz as horas trabalhadas de cada médico. Organiza eles em ordem decrescente em relação às horas trabalhadas e guarda todo o tanto de horas trabalhadas de cada médico no arquivo de saída, juntamente com o total de horas. E fechamos o arquivo de saída. Pronto. Agora a função main. A gente abre o arquivo de entrada, lê todos os dados do arquivo de entrada, que é o número de pacientes, a lista de pacientes, número de salas, as salas, número de especialidades, as especialidades, número de médicos e os médicos em si. E fecha o arquivo de entrada. A gente pega todas as informações e usa na função marcar consultas, essa função de antes. E depois acabou. A gente libera o espaço, libera o espaço alocado das filas de paciente e a fila de espera. E o código acaba assim. Deixa eu rodar ele. Ele foi para o arquivo de saída. Aqui, ó, semana 1, dia 1. Aí, horário de 9 a 5 salas ocupadas. Aí vai o horário 10. Depois 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas. Até as 5 horas da tarde. Que a consulta cada consulta dura 1 hora. Aí atualiza para o segundo dia. Aí 9 horas, 10 horas, 04. Até o sábado, que é o dia 6. Aí atualiza, quando o sábado acaba, aqui às 5 horas, vai para a segunda semana. Aí começa tudo de novo. Dia 1, 9 horas e tal. Até todos os pacientes terem todas as consultas e as consultas de retorno. Aí no final, temos o tanto de horas que trabalha por cada médico, em um ordem decrescente, e o total de horas trabalhadas. Pronto. Obrigado pela atenção.